Boa noite. Boa noite, todo mundo. O pessoal vai começando a entrar. Sejam todos bem-vindos na nossa live dessa semana. Eu tô aguardando o pessoal começar a entrar, me dar um oi, para eu ver se tá tudo ok, se tô recebendo as mensagens, né? Se eu estiver recebendo as mensagens, também como tá o áudio, então... O pessoal tá entrando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Júnior, Celina. Pessoal, dá um ok, por favor, se tá tudo bem, o áudio tá ok, o vídeo, se tá todo mundo conseguindo me ouvir. Hoje a gente vai falar sobre baixa autoestima e insegurança, mas mais do que falar sobre isso, a gente vai estar falando também sobre como lidar com essas situações para prevenir e também para poder melhorar seu comportamento, suas reações em relação a isso, ok? A Sarinha me dizendo que tá tudo ok, obrigada. Isso mesmo, vão me dando ok. Tem um pessoal que tá tentando entrar, e aí estão me mandando mensagem. Então, eu vou só dar um oizinho aqui. Eu quero pedir para vocês compartilharem enquanto a gente está começando. Compartilhem, ok? Compartilhem para mais pessoas poderem assistir. Isso. Que aí vocês vão estar ajudando a gente a levar mais informação para o pessoal. Ok? Então, vamos lá. Começando a falar, então, um pouquinho, é tão comum a gente ouvir falar, eu tenho muita insegurança, eu tenho dificuldades para falar o que eu penso, eu tenho baixa autoestima. Acaba virando meio que jargões, sabe? Que a gente sempre se refere da mesma maneira. Mas vamos parar para pensar um pouquinho como é construída a nossa autoestima, né? Como isso é construído, como a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida a desenvolver uma melhor autoestima. Qual é a diferença que isso faz na nossa vida, no nosso pensamento, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, ok? Então, a nossa autoestima, ela é desenvolvida principalmente através das nossas relações familiares. Primeiramente, melhor dizendo, através das nossas relações familiares. As nossas relações com o nosso pai, com nossa mãe, com nossos irmãos, com os nossos parentes, depois com os nossos amigos dentro da escola, né? Então, dependendo do tipo de relação que nós estabelecemos, mas também a forma com que essas pessoas nos tratam, o que eles nos mostram sobre nós, de como eles lidam com o nosso jeito de ser, com as nossas reações, né? É isso que vai construindo, então, essa referência do valor que eu tenho ou do valor que eu não tenho. Porque quando a gente fala de autoestima, é isso, né? É o quanto cada um de nós acredita no valor que possui ou no valor que não possui. E quando a gente acredita que nós não possuímos algum valor realmente importante, aí é onde a gente começa, sem ter consciência disso, é claro, mas a ter reações, a ter comportamentos, que é como se eles viessem para reafirmar a ausência de valor que nós temos, ou escolhas erradas que nós fazemos. Eu vou explicar um pouquinho melhor, vou dar alguns exemplos ao longo da nossa conversa, tá? Então, voltando a falar de como a gente acaba desenvolvendo uma baixa autoestima e o quanto a nossa família de origem está
atrelada, tem responsabilidade sobre isso, vamos pensar um pouquinho no tipo de educação que a gente pode estar recebendo e que tipo de efeito isso pode ter na nossa vida, tá? Então, pessoal, eu sei que esse assunto é um assunto que mexe bastante com a gente, mas sempre eu peço para vocês participarem, darem depoimentos, fazerem perguntas, porque isso enriquece imensamente a nossa live, a nossa conversa. Lembrando aqui, todo mundo que está assistindo, compartilha, marca o nome dos amigos, por favor, tá legal? Porque daí mais e mais pessoas vão poder ter acesso e receber mais informações. Ok. Então, em relação à educação que nós recebemos desde sempre, né? Existem pais, existem famílias que acreditam que reprimir é uma boa forma de educar. Reprimir é diminuir o valor daquela criança, daquela pessoa, desvalorizar, não incentivar para que ela aprenda a fazer coisas novas, para que ela arrisque, para que ela se motive para experimentar ir além do que está acostumado. Então, a repressão, ela traz bastante dificuldade no desenvolvimento da nossa autoestima. Repressão, quando nós recebemos uma educação que nos reprime, que nos impede de mostrar o que nós sentimos, o que nós pensamos, temos que nos calar, muitas vezes em nome do respeito ou em nome do medo. Claro que eu não estou falando aqui para nenhum filho, nenhuma filha confrontar os pais, a ideia não é essa, mas sim é importante que nós eduquemos os nossos filhos para que eles tenham a sua opinião, para que eles saibam argumentar sobre o que eles pensam em determinado assunto. E nós ensinamos isso fazendo, incentivando, experimentando com os nossos filhos. Então, a educação repressora, ela acaba desenvolvendo personalidades nas nossas crianças com bastante insegurança, baixa autoestima e pode até trazer outro tipo de dificuldade mais séria também, né? Um outro tipo de educação que pode desencadear isso é quando a exigência é excessiva. Sabe aquele exemplo quando o filho chega em casa e fala, tirei 85, por que não tirou 100, né? Na prova. Ou, nossa, eu tirei 100, eu fui no boletim, a nota mais baixa foi 95. Não fez mais nada do que a sua obrigação, né? Então, claro que a gente precisa exigir, mas não é só exigir, é valorizar também, é respaldar também, é mostrar que existem outros caminhos que você precisa ser bom, mas ninguém é bom em tudo, a todo momento, né? Isso vai causando uma sensação, um sentimento de menor valor, de que o que eu faço não é suficiente, né? Então, é muito importante cuidar com essa questão da exigência excessiva. E quando a gente falar daqui a pouco, a gente vai ver que são comportamentos que muitas vezes as pessoas adultas, inseguras e com baixa autoestima, acabam desenvolvendo também e reproduzindo, repetindo isso que viveram enquanto criança. A Suzana tá dando boa noite, a Vivian tá dando boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, que daí a gente vai acompanhando e vai batendo papo. Ok? Vamos lá. Humilhação. Uma outra situação que acontece também, principalmente na educação de filhos, ou dentro da própria escola, né? Quem não se sensibiliza com uma situação de humilhação, né? De diminuir o valor, de desprezo, de menosprezo, são situações que muitas vezes a pessoa não tem outros recursos para buscar entender que aquilo pode simplesmente ser a opinião daquela pessoa sobre ela,
né? E não resumir a pessoa que ela é de verdade. Né? Vítimas de violência. Gente, aqui no Japão, muitas vezes isso não aparece, né? Deixa eu colocar aqui. Muitas vezes isso não aparece, mas existem muitos casos de violência doméstica. Não só a violência com agressão física, mas a violência com humilhações, situações vexatórias, que denigram a imagem, agressão verbal, agressão psicológica. Tudo isso desencadeia comportamentos de insegurança e de baixa autoestima. E não precisa só ser com a criança. Isso pode acontecer com o adolescente, pode acontecer com o adulto também, tá? Então, só para a gente poder entender um pouquinho melhor como que isso pode surgir na vida das pessoas. Claro que cada pessoa tem uma personalidade própria e essa personalidade própria, ela também pode fazer uma grande diferença na maneira em que cada um vai reagir a essas diferentes situações que eu acabei de relatar aqui, tá? Só que se a gente for pensar em crianças, elas estão se estruturando. E quem é que auxilia, quem educa, quem cuida, quem protege, devemos ser nós adultos, nós pais, né? Então, nós não podemos em nenhum momento deixar isso de lado, né? O que acontece quando nós vamos passando por essas situações, principalmente na nossa infância? Isso vai moldando a forma como nós nos percebemos. Bom, se meu pai, minha mãe, meus irmãos não veem valor em mim, não veem valor no que eu faço, no que eu sou, então que valor eu tenho? Né? E isso pode começar a progredir e avançar para outras áreas da vida da pessoa, né? E causar cada vez mais sentimentos, sensações e comportamentos inseguros e de baixa autoestima. Tá? Quando isso é mais perigoso? Quando nos falta o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É a autopercepção. É quando nós começamos a perceber as reações que nós temos. É quando a gente começa a perceber de uma forma mais clara. Quando alguém fala dessa maneira comigo, como eu me sinto? Quando alguém tem esse tipo de reação, como eu me sinto? Que tipo de pensamento eu tenho em relação a isso? Isso é uma forma da gente buscar o autoconhecimento. Sempre eu falo sobre isso, não é apenas assim que se busca o autoconhecimento, né? Com leituras, participando em lives, buscando informações, lendo livros, reportagens, assistindo vídeos, conversando com pessoas que tenham algo para agregar na sua vida, né? Que tenham conversas produtivas, interessantes, inteligentes. Tudo isso promove também o autoconhecimento. E o processo psicoterapêutico, o atendimento psicológico, é um formato, é uma ação que promove diretamente o autoconhecimento, ok? Então, quando a gente não tem esse autoconhecimento, quando a gente não tem essa percepção mais aguçada sobre quem nós somos, nós passamos a ter uma imagem distorcida de nós mesmos. Então, eu posso ser muito inteligente, eu posso falar com as pessoas de uma forma muito educada, mas eu posso ter uma referência de que eu não sou tão inteligente assim, porque eu tirava nota baixa na escola, porque meu pai falava tal coisa pra mim. Então, se alguém falar pra mim, nossa, Carla, como você é inteligente, pode ser que eu fique quieta e simplesmente não acredite, ou eu posso falar, não, sou nada, você nem sabe tanta nota vermelha que eu tirei quando eu estudava, rapaz do céu. Então, a gente cria uma imagem distorcida de nós mesmos, né? Um processo de autoconhecimento, ele vai nos ajudar a podermos nos enxergar como realmente nós somos. Isso quer dizer com as nossas imperfeições e com as nossas potencialidades, com as coisas boas e positivas que a gente possui, tá?
Uma frase de impacto que eu acho bem importante e daria até para escrever aqui para o pessoal pensar um pouquinho mais, sabe? O Júnior ou alguém que pudesse colocar essa frase por escrita. Quem não tem certeza de quem é, precisa de uma outra pessoa para mostrar. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa frase, eu vou repetir, tá? E gostaria também que vocês pudessem compartilhar com a gente alguma experiência, né? Quem não tem certeza de quem é, precisa de outra pessoa para mostrar. Para mostrar o quê? Para mostrar quem você é. Às vezes a nossa insegurança, ela é tão grave, ela é tão forte na nossa vida, que nós buscamos uma referência de outra pessoa para nos mostrar que a gente tem valor, para nos mostrar que a gente tem importância, né? Isso pode acontecer em relacionamentos afetivos. Aí o que acontece? Nós escolhemos mal os nossos parceiros, são parceiros que fazem com que a gente fique sempre tendo que colocar à prova o nosso valor, né? Nós podemos escolher mal o nosso trabalho, não corresponder. A gente vai falar, agora mesmo a gente vai começar a falar sobre os sinais de que nós temos uma insegurança, uma baixa autoestima maior, que nos traz algum tipo de prejuízo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá bom? Porque daí eu vou respondendo, e a dúvida de um certamente é a dúvida de vários, ok? O Portal Me colocou, obrigada, Portal. Quem não precisa saber quem é, não, é quem não tem certeza. Corrige, por favor. Quem não tem certeza de quem é, precisa saber, precisa do outro para mostrar. Mas eles colocaram uma frase que tem a ver também, desculpa aqui a confusão. Quem não precisa saber quem é, precisa saber quem é você mesmo, né? Se puder colocar essa frase que eu falei, eu vou repetir bem devagarzinho, tá bom? Quem não tem certeza de quem é, precisa do outro para te mostrar, ou para se mostrar, né? É a outra pessoa que mostra pra gente quem a gente é, né? E isso pode nos trazer muitas complicações, muitas dificuldades no relacionamento, no sucesso no trabalho, nos estudos, e não só nos relacionamentos afetivos, mas também nos relacionamentos familiares, de amizade, ok? Então, vamos falar um pouquinho dos sinais, né? Que a gente começa a conversar, o tempo aqui passa rápido pra caramba. Quais são os sinais que a gente pode identificar? Quais são os sinais que a gente pode identificar que nós estamos apresentando uma baixa autoestima, né? Que a nossa autoestima não está indo bem. Ok, os principais sinais então, tá bom? A dificuldade para dizer não. Quem aqui tem dificuldade para dizer não, gente? Ou que acaba se calando, não consegue dizer que não pode, não consegue dizer que não quer, né? Então, a Vivian Lopes colocou aqui. Ela colocou a frase: quem não tem certeza do que é, precisa da outra pessoa para mostrar quem somos. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, tá bom? A Adriana, a Suzana, nossa, gente, vai vir uma lista agora, vamos lá. A Adriana, a Suzana, quem tem dificuldade de dizer não? Ou quem tem dificuldade de falar, não quero, não posso, não consigo, né? Muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade. E algumas pessoas, a dificuldade é tanta que acabam se prejudicando, acabam abrindo mão de fazer coisas que são importantíssimas para ela, para fazer para o outro, né? Muitas vezes porque espera esse reconhecimento da outra pessoa. Eu tenho que ser boazinha, eu tenho que corresponder, eu tenho que procurar agradar, porque senão a outra pessoa não vai achar que eu sou boa, não vai achar que eu tenho alguma importância, né?
Muito provavelmente porque a gente já se acostumou desde pequeno a ouvir isso, né? Ah, Rita, eu era assim, mas estou me policiando nessa parte. Isso mesmo, Rita, e isso começa, a gente vai falar depois das dicas, começa exatamente com a questão da autopercepção e autovalorização. Porque se for importante para você o que você tem para fazer, que seja ouvir uma música, tirar um cochilo porque você está cansado, fazer a sua caminhada diária, preparar uma comida com um pouquinho mais de capricho para os seus filhos, porque está corrido, é importante para você. E por qual razão a gente vai abrir mão de algo que é importante para nós em função do que é importante para o outro? Muitas vezes, quando eu toco nesse assunto, as pessoas pensam que eu estou falando de egoísmo. Não, gente, não é de egoísmo. Eu tô falando de autocuidado. Eu tô falando de fazer por mim e fazer pelo outro, né? Eu tô falando de não nos anularmos em função do desejo do outro, porque também muitas pessoas abusam da boa vontade de quem não tem facilidade para dizer não. Então, a dificuldade para dizer não, a Vivian colocou, muitas vezes até se anular para agradar os outros. Exatamente, Vivian, acabei de dar esse exemplo, né? Dificuldade para se posicionar em algo que acredita ou deseja. Sabe quando tá aquela roda de conversa, ou você tá conversando com uma pessoa apenas, e vocês têm uma opinião diferente? E aí a pessoa olha para você e fala assim, você não concorda comigo? E você se cala. Lá dentro de você tá assim, que absurdo, como pode pensar isso? Como pode querer fazer tal coisa? Não, eu não concordo, mas não sai, não expressa, não fala o que tá pensando, o que tá sentindo. Por quê? Porque existe uma ideia que a gente muitas vezes não se dá conta, que se nós discordarmos, nós não vamos ser amados, não vamos ser aceitos, não vamos ser bem quistos por essas pessoas, né? Quando, na verdade, não é isso. Quando nós nos posicionamos, a gente mostra com muito mais clareza quem nós somos, o que nós pensamos e fortalece as relações. As relações de amizade, relações afetivas, precisam aprender a lidar com essas diferenças, né? Para que eu seja amigo de alguém, para que eu namore alguém, para que eu case com alguém, eu não preciso ser igual a essa pessoa. O que nós precisamos é aprender a conviver e a respeitar as nossas diferenças, tá? Eu tô vendo que tem bastante gente aí escrevendo, então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. A Vivian, da Rita eu já li, da Vivian Lopes. Muitas vezes, tá, que eu já li também, até se anular para agradar os outros. A Adriana Garcia. Eu fico quieta e penso assim, Adriana, eu te descrevi então. Mas com certeza, Adriana, não foi só você que eu descrevi. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui ouvindo, participando, também se sentiram assim, né? Tem mais coisa aqui, a Adriana ainda. Quem não tem certeza do que é, precisa da outra pessoa para saber quem é. Isso, Adriana, isso mesmo, a frase que eu falei é uma frase de impacto, né? É uma frase que nos faz refletir, que nos faz pensar sobre o que é importante para nós, o que nós acreditamos, o que nós queremos e, acima de tudo, o que nós merecemos, ok? A Gil Uehara. Primeiro eu, depois os outros. Gil, isso mesmo. Lembrando que nós não estamos falando de egoísmo. Egoísmo é quando nós ignoramos a necessidade do outro. Egoísmo, eu acredito que eu até já falei sobre isso aqui em alguma live. Egoísmo é quando nós não levamos em consideração
o que vem do outro, né? Agora, pensar em nós mesmos primeiros é autovalorização. Eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou deixar de fazer por ninguém, mas eu também preciso, eu também mereço e eu também posso ser prioridade em muitas situações que eu vivo, ok? Vamos lá. Outro sinal. Reagir com agressividade. Age, a pessoa passa a agir como se precisasse se defender de alguma coisa. Sabe aquela pessoa que, se você falar assim, nossa, teu arroz hoje ficou um pouquinho duro? Aí a pessoa fala, ah, mas também, olha a hora que eu cheguei do trabalho, as crianças fazendo bagunça, e eu correndo com as coisas. Ah, e você já vai reclamar de mim. Opa, calma, né? Não tem necessidade, não é uma briga, não é uma discussão, não é uma acusação, não é um julgamento, foi apenas um comentário. Só que é tão difícil para a pessoa ouvir algo sobre ela que tenha qualquer conotação negativa, que ela já precisa prontamente se defender e de uma maneira agressiva também, de uma maneira ríspida. Então, normalmente, esse tipo de reação ocorre com pessoas que têm uma insegurança muito grande, uma baixa autoestima muito grande. Deixa eu ver aqui. Adriana tá dizendo que tá travando. Tem mais alguém que tá travando, gente? Qualquer coisa vocês me dão um toque, se tá tudo bem, ok? A Gil. Sim, ainda bem que você entendeu. Gil, isso mesmo. A Gil tá querendo dizer que não, que ela não é egoísta. É isso, né? Exatamente. Vem mais coisa por aí. Então, um outro aspecto, um outro sinal, né? Olha, o pessoal do portal tá me falando aqui que tá tudo ok, que lá não travou, que tá tudo tranquilo. Então, talvez tenha sido alguma oscilação aí na sua internet, Adriana. Tá legal? Muito bom, um monte de gente aqui. Quem tá aí, compartilha, gente. Vamos compartilhar, porque quem vai pegar a live aqui pela metade, depois entra no portal, a live fica disponível e assiste desde o começo, tá bom? Vamos compartilhar, então. Eu quero aproveitar e pedir, então, se pode deixar o meu contato aqui enquanto a gente tá conversando, né? Do Projeto Sakura, que eu sou fundadora, coordenadora do Projeto Sakura. Então, quem quiser entrar em contato com a gente, acompanhar as lives, acompanhar as publicações, não só as minhas, mas das psicólogas da nossa equipe também, acessa lá o nosso site, www.projetosakura.com.br, ou a nossa fanpage, Projeto Sakura, Psicologia no Japão. Ok? Muito bem. A Sandra também tá dizendo que tá bem. Opa, desculpa. A Sandra escreveu assim: eu tô assim, vivo me defendendo. Sandra, se você tá tendo essa necessidade de viver se defendendo, será que você também... Desculpa. Será que você também está criando situações de conflito? Por conta desse seu jeito, ou por conta dessa sua insegurança? Pensa um pouquinho sobre isso, acho que é uma reflexão que vale muito a pena você fazer. Então, vamos lá aos próximos sinais. Escolhe parceiros que não te valorizam. Eu já falei sobre isso, já dei um exemplo agora há pouco. Desiste dos seus objetivos com facilidade. Quem aí desiste dos objetivos com facilidade? Ai, acho que eu não vou conseguir. Acho que não é pra mim, não. Eu nasci pra dar com a cabeça na parede, porque nada que eu faço dá certo. Só escolho coisa errada, só me ferro na vida, só arrumo pra cabeça. Vamos mudar. A primeira mudança é aqui dentro, gente. Qualquer comportamento
qualquer comportamento, ele começa a mudar quando nós mudamos o que a gente pensa sobre nós mesmos, tá? Todo o processo de autoconhecimento, todo o processo de mudança começa quando a gente se dá conta de quem nós somos, quando a gente percebe o que a gente pensa de nós, tá bem? Aí a gente começa a se dar conta, a perceber e a ter capacidade de mudança. Mudam os sentimentos e mudam também o comportamento, ok? Então, desistir com facilidade das coisas, não. Vamos acreditar em nós mesmos, tentar. Se não der certo, tenta de outra forma, mas acredite, se capacite, busque outras alternativas, busque parcerias importantes, mas não desista do que é importante para você. Se é algo que te faz bem, porque não desistir de uma coisa que te faz mal, aí não, né? Aí não tem cabimento, né? Não acredita que é capaz, tem tudo a ver com essa questão de desistir dos objetivos, de desistir dos seus desejos, dos seus projetos, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os sintomas. Pessoal, eu sei que tiveram algumas pessoas aí, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. A Roger Dai manda um abraço para Dayana de Nagoya. Dayana, um abraço para você, tá bom? Eu já tinha visto aqui, mas eu tinha que voltar para poder dar uma olhadinha em qual era o texto. Bom, então sobre os sintomas em relação à baixa autoestima, né? A própria insegurança, né? Em diversas situações da sua vida, em diversas situações que você vivencia sozinho ou com outras pessoas. A dificuldade para colocar limites, que eu coloquei como um sinal, mas ela também é um sintoma. Um sintoma é diferente do sinal na medida que o sintoma ele já está cronificado, ele vai fazer parte do seu jeito de ser. Um sinal é algo que acontece esporadicamente e que deixa você alerta. Agora, um sintoma não, o sintoma ele se repete e ele permanece por um período mais longo, por meses, por exemplo. Aí é um sintoma, tá? Faz pelo outro assim, pois é assim que se sente valorizado, que é a mesma questão que eu falei, né? Então, se eu tratar o outro bem, se eu fizer pela outra pessoa, ele vai achar que eu sou bonzinho, boazinha, ele vai me querer bem, vai me dar valor, né? Aqui. Pouca ou nenhuma autoconfiança. Pouca ou nenhuma autoconfiança. Tudo isso que eu tô falando até aqui é em relação à autoconfiança, gente. Ao que cada um acredita de si mesmo, né? Ou de si mesma, né? Se eu não acredito que eu sou capaz, eu vou correr o risco de fazer e dar errado? Não, eu fico aqui onde eu tô, né? Só que tudo isso que a gente está falando pode desencadear problemas muito maiores com o decorrer do tempo. Inclusive quadros depressivos, de pânico, de isolamento social, tem muitos desdobramentos. Não é necessariamente, não é certo assim. Todo mundo que tem baixa autoestima, insegurança e não cuidar vai acontecer isso. Não é assim, não é linear, mas pode acontecer, tá? A Camila tá perguntando como faço para marcar uma hora com você. Camila, entra na nossa página, tá? Projeto Sakura, Psicologia no Japão, ou no nosso site www.projetosakura.com.br. A página é o mais fácil. Lá na página também tem o nosso número de telefone. Ali você manda mensagem inbox e envia qual é a sua necessidade. Nós vamos entrar em contato,
vamos explicar como funciona o atendimento e fazer o agendamento, tá bom? Como eu já falei, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe. A nossa equipe está se ampliando, então nós vamos ter muitas novidades. Na próxima live, vocês fiquem atentos, voltem para cá me ver, falar comigo, porque a gente vai ter um monte de novidade do Projeto Sakura. Em novembro, a gente vai ter um ciclo de palestras. Nós vamos viajar em várias regiões do Japão. Então, aproveitando a deixa aí da Camila, entre em contato e acompanhe as lives aqui no Portal Me e também na minha página, ok? Eu espero então, Camila, o teu contato, tá bom? Obrigada. Vamos lá então para mais alguns sintomas. O excesso de autocrítica ou exigência com o outro. Gente, sabe aquelas pessoas que nada que faz tá bom? Nada que faz tá bom? É muito exigente consigo mesmo. Escondido por trás de tudo isso, certamente está uma autoestima baixa, certamente está uma insegurança, né? Da onde a necessidade de se autoexigir tanto, de se cobrar tanto, né? Então, e também cobrar do outro, por quê? Por exemplo, eu sou mãe. Se eu acredito que eu não tenho tanto valor assim, a minha filha precisa ser exemplar, ela precisa ser impecável, ela precisa ser itibã na escola, né? Coisas muito... ela tem que ter notona. Por quê? Porque ela é o meu reflexo. Então, acaba que a gente fica exigindo em exagero das pessoas que estão ao nosso redor e de nós mesmos. Isso causa doenças, pode causar doenças graves, doenças emocionais graves. E nós somos uma coisa só. Nós não somos separados, emoção e corpo. Um interfere no outro, tá? Deixa eu ler aqui. Opa, tem bastante coisa. A Taina. Gente, a Taina tava tentando entrar. Que bom, Taina, que você entrou. Beijo, tá? A Taina é uma linda, uma querida. Boa noite, doutora Carla. Estou adorando as suas palavras. Que bom, Taina, seja muito bem-vinda. Agora você já sabe o caminho. Sempre participa aqui no portal a cada 15 dias, tá bom? A Vivian, vem para Nagoya. Vivian, eu vou sim, tá? Eu vou para Haiti, já tá tudo certo. A gente vai estar divulgando em breve. Acompanhe aqui no portal e também na nossa página, na nossa fanpage, que nós vamos sim. Ontem a gente já teve as respostas. Então, pessoal de Nagoya, pessoal de Haiti, na verdade, aguarda que o Projeto Sakura e psicóloga Carla Amaral Barros estarão por aí, em breve. Ok? A Camila, muito obrigada pelo carinho. Suas lives, acho que suas lives são maravilhosas, né? Que legal. Obrigada, tá? Pelo carinho. Vamos lá, mais sintomas. Vamos falar um pouquinho mais dos sintomas. Falei do excesso da autocrítica, exigência com o outro, intolerância à frustração. Gente, intolerância à frustração, quando a gente não dá conta, quando a gente não suporta passar por situações em que a nossa vontade não é realizada, em que o nosso desejo não acontece, ou quando a gente não consegue ter o controle de toda a situação, né? Também são sintomas de baixa autoestima. Dificuldade em aceitar elogios. Teve uma live que eu fiz, acho que mês passado, acho que faz uns 2 meses, não me lembro bem. E eu dei um exemplo e até hoje tem pessoas que me procuram e se lembram dos exemplos que eu dei nessa live, que era também sobre baixa autoestima o tema. Sabe quando a gente sai com uma roupa e a pessoa olha e fala, que blusa linda! Aí a pessoa fala assim,
Comprei lá no Shimamura, na promoção. Tava bem baratinho, final da estação. Por que você tem que falar, né? Por que não pode aceitar o elogio, agradecer? Ai, você gostou? Nossa, eu também achei tão bonita essa blusa. Ai, muito obrigada. Pronto, acabou, bastou, né? A gente tem mania, muitas vezes, de ficar justificando quando a gente recebe um elogio. Como se a gente não merecesse aquele elogio, né? Então, lembra quando eu falei, agora há pouco eu falei que tudo começa aqui, na nossa cabeça, no que a gente pensa, no que a gente acredita sobre nós, né? Então, isso de dificuldade de aceitar elogios, que sejam por coisas pequenas, né? Então, nossa, como você é corajosa, você foi dirigindo daqui até Tóquio. Ai, eu tenho medo de ir para Tóquio. Ok, responda naturalmente. Ah, então, eu fiquei um pouco preocupada, mas eu olhei o mapa, depois eu me senti mais segura. Ou então, não, eu tô acostumada, eu vou sempre para Tóquio. Ok, aceita que você tem valor, aceita que você faz coisas boas, né? Isso fica de tarefa de casa para todo mundo, tá? Depois vocês me mandam mensagem contando como foi. Eu quero os depoimentos depois. Tem mais coisa aqui. A Taina, seria possível apresentar alguma forma de percebermos se estamos ou não numa situação crítica ou não de problemas com autoconfiança? E há alguma forma de nos autotratarmos? Taina, autotratar não. Tem formas de prevenção, tem formas, não com essa conotação que você deu, tá? Tem formas de prevenção, tem formas de autocuidado, né? Tem cuidados essenciais para a gente fazer, para que a gente consiga perceber atitudes, comportamentos, decisões que nos prejudicam e que nos favorecem, que nos auxiliam, tá? Uma das coisas que eu falei no comecinho da live hoje por exemplo, participar de lives, ler livros sobre o assunto, conversar com pessoas sobre assuntos semelhantes, fazer atividades que auxiliem o teu autoconhecimento, meditação, caminhada e inclusive o atendimento psicológico. Qual é a questão? Para você saber que você está numa situação crítica, essa tua pergunta é muito importante, para a gente perceber se esse sintoma, se esses sinais que a gente está tendo estão nos indicando uma situação crítica, a gente vai parar para pensar há quanto tempo a gente está vivenciando esse tipo de situação. Há quantos meses? Qual é a intensidade? Se isso vem aumentando com o passar do tempo. Ou então, eu tinha taquicardia, mas passou, só que agora eu tenho dor de cabeça. Então, às vezes, o sintoma migra. Claro que é um profissional da área da saúde mental que vai conseguir identificar isso melhor, né? Mas são sinais que você pode estar percebendo que pode estar atingindo uma gravidade um pouco maior nos sintomas que está apresentando, né? Uma frase que eu também coloquei esses dias numa live, que é muito importante, que é: forte é quem pede ajuda. Essa frase é muito importante. Forte é quem pede ajuda. Ninguém tem obrigação aqui, nem em lugar nenhum, de dar conta de tudo sozinho, de dar conta do sofrimento, das dúvidas, das inseguranças, sendo que existem pessoas próximas, amigos, familiares e profissionais que podem e têm condição, têm aparato profissional para te auxiliar, ok? Eu acredito que eu respondi a sua questão, Taina. A Isabel, eu queria saber se vocês vão vir aqui para Guma. Ô Isabel, minha querida, eu moro em Guma, amor. Eu estou em Guma.
Você não sabia disso? A sede do Projeto Sakura é em Guma. Eu moro em Ota, né? E atendo pessoalmente em Oizumi. E nós vamos ter palestra em Oizumi em novembro, sim. Nós temos todo ano, tá bom? Então, fica ligada aí, vizinha. E minha vizinha não tá sabendo, Isabel? É isso aí. Vai acompanhando as postagens, que daí você vai vendo quando vai ter palestra sobre os atendimentos, tá legal? A Marcelene, gostando muito das suas lives. Muito bom. Eu é que amo, adoro demais estar aqui com vocês. Muito, muito bom. A Rosana, cheguei agora, boa noite. A Verônica, doutora, como controlar a ansiedade? Verônica, eu vou te pedir uma gentileza. Eu não vou entrar no tema ansiedade hoje, tá legal? Porque a gente já falou sobre isso, eu já fiz live sobre isso, mas a gente pode combinar duas coisas. Uma, de eu retomar esse tema numa outra live aqui. E outra, você acessa ou aqui no Portal Me ou lá na minha página, Projeto Sakura Psicologia no Japão. Lá tem todas as lives que eu realizei aqui no Portal Me e também tem lives que eu realizei pela fanpage do projeto. E lá você vai encontrar lives, informações e publicações, não só minhas, mas como da minha equipe de psicólogas, sobre a ansiedade, tá? Fica à vontade se você quiser entrar em contato, inbox, tudo bem? Isso vale para você e vale para tantas outras pessoas que queiram mais alguma informação. Terminando de falar sobre os sintomas. Insatisfação crônica e necessidade de aprovação. O que é uma pessoa com insatisfação crônica, gente? É aquela pessoa que nunca nada tá bom para ela. Tudo tem que resmungar, tudo tem que reclamar, tudo tá faltando alguma coisa. Nunca é bom o suficiente, né? Teve algo... Daqui a pouco o Júnior manda aqui para mim, daí eu leio os comentários de vocês. Bom, então, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer para elevar a nossa autoestima, né? Eu já falei várias dicas aqui de busca de autoconhecimento para auxiliar, né? Para a gente se sentir mais seguro, com uma maior autoestima, mas vou complementar algumas coisas, tá bem? A Silvânia, linda a doutora e a blusa. Bom, então, muito obrigada, Silvânia. Eu também gosto muito da minha blusa, tá? Diga-se de passagem, ela é do Brasil, tá bom? Não vou poder falar que comprei no Shimamura de promoção, de jeito nenhum. Nem que tivesse comprado, não ia falar. Pra não dar mau exemplo, né? Obrigada, viu, Silvânia? Priscila, querer ter o controle de tudo, querer que as pessoas façam tudo do seu jeito, isso é baixa autoestima? Priscila, a baixa autoestima é uma característica da nossa personalidade. A partir desse traço de personalidade, a gente pode desenvolver outros comportamentos, ou até mesmo alguns transtornos, algumas dificuldades emocionais, tá? Então, ter o controle de tudo tem relação, sim, com a baixa autoestima e com a segurança. Agora, dependendo da intensidade que for essa necessidade de controlar, aí a gente precisa verificar se isso é um transtorno ou se é apenas uma característica da sua personalidade. Certamente tem ansiedade junto com esse tipo de comportamento controlador, né? A necessidade de controle caminha junto com a ansiedade, tá bem? Bom, sobre elevar a autoestima, alimentar boas escolhas. Desculpa, gente, que eu tô com um soluço. Bom, voltando aqui. Para elevar a nossa autoestima,
realizar escolhas que alimentem o nosso valor, alimentem a nossa percepção positiva, fazer escolhas que nos façam bem, fazer escolhas que a gente pense, que a gente sinta que, nossa, como isso é bom para mim, como isso me deixa satisfeita, como isso me deixa contente com o que eu possuo, com o que eu vivo, com o que eu sinto. Né? Não estou falando apenas de coisas materiais aqui. Formas que a gente toma decisões. Duas formas principais que a gente toma decisões. Às vezes a gente toma decisões que são destrutivas. Estas decisões destrutivas envolvem pessoas, lugares, situações que nos colocam para baixo, que nos apontam a nossa falta de valor, que nos apontam os defeitos que nós acreditamos ter, que às vezes a gente nem tem, né? Então, escolhas destrutivas, elas são veneno, elas aumentam a nossa baixa autoestima e a nossa insegurança. Procurem sempre fazer escolhas positivas, que te desafiam, que façam com que você sinta que você está superando os seus limites, que você acredita no seu potencial, pessoas que demonstram valorizar você, o seu empenho, a sua dedicação, né? Que sejam coisas pequenas. Então, escolhas positivas, elas nos transformam, elas nos dão um apoio, um respaldo para a nossa mudança, para o nosso fortalecimento emocional, tá? Tem mais frases aqui. Isso é um ciclo, tá, gente? Isso das escolhas que eu tô falando. A Priscila, tá, esse eu já li, desculpa. A Isabel, eu acho que tô com tudo isso que você tá falando. Isabel, vamos conversar, tá legal? Se você se sentir à vontade, manda uma mensagem em inbox. Tá bem? Takemi, eu não consegui visualizar nada e nem escutar, só visualizei o meu like. Takemi, provavelmente é algum problema na sua internet, mas fica gravado. Conseguiu? Tá, ele escreveu que conseguiu agora. Ok. Mas normalmente fica gravado aqui no Portal Me, fica acessível. Também eu compartilho na minha fanpage, Psicologia no Japão. Projeto Sakura, Psicologia no Japão. Desculpa. Eu quero só fazer um comentário com vocês. Tem muita gente pedindo atendimento. Eu normalmente levo informação e eu quero fazer resgatar uma informação para vocês, tá? Muitas pessoas falam, porque é psicologia no Japão, porque é difícil o psicólogo japonês, porque é melhor psicólogo brasileiro. Gente, por favor, quem for procurar atendimento psicológico com psicólogo brasileiro, se certifique de duas garantias. Uma, o registro profissional desse psicólogo no Brasil. Mas por que no Brasil, se nós estamos no Japão? Porque para um profissional manter o seu registro profissional lá no Brasil, para um psicólogo manter isso no Brasil, que é o nosso CRP, que todo psicólogo tem um número, para manter isso, nós temos que ter obrigações legais. Assim, não responder processo ético, quer dizer, não ter cometido nenhum crime, não ter cometido nenhuma falha ética no seu trabalho. Tem que manter o pagamento da anuidade, porque psicólogo que não paga anuidade não pode trabalhar como psicólogo, mesmo que tenha o diploma, tá? Pro atendimento online, além de tudo isso que eu tô falando para vocês, o psicólogo que atende online em qualquer lugar do mundo, o psicólogo brasileiro que atende online em qualquer lugar do mundo, ele precisa ter um selo virtual que é colocado no seu site oficial.
Esse selo é dado pelo Conselho Federal de Psicologia do Brasil. Para nós conseguirmos esse selo, a gente passa por um processo de aprovação. Eles analisam todo o histórico profissional, eles dão as normas de como o site deve ser feito. Então, o Projeto Sakura, nós temos esse selo no site que se chama www.psicologacarlabarros.com.br, tá? Na página inicial, lá embaixo no canto esquerdo, tem um selo virtual que nos autoriza a realizar atendimento online. Por favor, se certifiquem disto, tá bem? Não precisa ser os psicólogos do Projeto Sakura, mas precisam ser psicólogos regulamentados, autorizados, comprometidos com a ética profissional. Existe uma lei federal no Brasil que regulamenta o nosso trabalho. Então, a vida de vocês, a saúde mental de vocês é preciosa demais para colocar em risco com um profissional que não está regulamentado no Brasil, que é o nosso país de origem, que é o país que nos deu a formação profissional, tá bem? Então, eu sempre bato nessa tecla, vamos ficar sempre atentos a isso, tá legal? Eu fico muito feliz quando uma pessoa me liga e pergunta aonde eu me formei, qual o número do meu CRP, se eu tenho autorização online, porque eu sei que essa pessoa quer o melhor para ela, né? Então, fiquem atentos, ok? Obrigada. Bem, algumas dicas para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando e, como sempre, passa rápido demais, demais. Então, algumas dicas, além de tantas outras que eu já dei aqui para vocês. Analise a sua vida, como você faz as suas escolhas, qual o efeito dessas escolhas na sua vida, na sua rotina, né? Nos últimos anos. Eu sei que eu já falei isso, mas eu tô reafirmando o quanto o seu jeito de fazer escolhas te satisfaz, ok? Não seja imediatista. As mudanças acontecem pouco a pouco. Quando a gente vai fazer uma caminhada, é um passo de cada vez, tá bem? Então, não tenham pressa, mas tenham determinação no seu bem-estar e na sua necessidade de mudança. Permita-se errar. Errar não tem problema nenhum. Se a gente errar, a gente tenta um caminho diferente da próxima vez, gente. Tá? Errar é humano, né? A gente ouve tanto isso, mas muitas vezes a gente não usa para nossa vida. Aceite a frustração, ela faz parte da vida. Não só a frustração, as conquistas também. Comemore as suas conquistas, valorize as suas conquistas, né? Não fuja dos obstáculos, ok? Obstáculo é feito para quê? Para pular, para transpor, não para desviar, né? Tá bom? Aprenda a dar limites e a ter limites. Respeite os seus limites, respeite as suas necessidades, priorize o seu bem-estar, tá? Eu sei que tem mais gente que escreveu aí, tô esperando o Júnior me mandar. Exercite o seu autoconhecimento, reconhecendo seus defeitos e suas qualidades, né? Tô até me repetindo aqui, né? Bom, a Vivian... Júnior, manda pra mim, por favor, o que a Vivian escreveu, porque não tá aparecendo completo aqui. Vou negar shimasu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Gente, opa, o Vinícius entrou agora. Muita gente, muita gente, muita gente. Ah, tá, ele mandou. A Vivian Lopes. O bom profissional não tem nada a esconder. Tem que ser transparente como você, doutora Carla. Parabéns pelo seu profissionalismo.
Vivian, obrigada, muito obrigada. Compartilhem essas informações, sabe? A nossa comunidade aqui no Japão, eu tô aqui há 6 anos e meio. A nossa comunidade aqui no Japão é uma comunidade carente de informação correta, de informação adequada, né? Principalmente em saúde mental. É carente de profissionais que transmitam essas informações. Tem chegado mais profissionais, tem mais psicólogos brasileiros atendendo agora no Japão, e isso é maravilhoso, porque a comunidade precisa muito, mas precisa de pessoas capacitadas para trabalhar, pessoas com qualidade, preocupadas em passar qualidade no trabalho, né? O conselho, o selo, ele não garante que o profissional vai ser bom no que ele faz, porque isso é de cada um, mas ele garante que é um profissional correto diante das leis, né? Que é um profissional que está caminhando corretamente. Então, nesse sentido que eu insisto um pouco, né? Nesse tipo de informação, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está à disposição. Como eu falei, na próxima live a gente vai ter uma novidade maravilhosa para contar para todo mundo aqui. Portal Me também, né? Vai estar junto com a gente, contando coisas muito boas, muito legais que estão acontecendo aí no Projeto Sakura, ampliação de atividades, de equipe, viagens, palestras, daqui até o final do ano, muita novidade. Isabel, minha vizinha aqui em Guma, agora você sabe que nós estamos aqui, tô esperando o teu contato. Pessoal de arte, muito obrigada pelo carinho. Eu sei que vocês sempre pedem muito pra gente estar mais perto de vocês. E eu tô muito feliz porque isso agora vai começar a acontecer com mais frequência. A gente vai dando notícias, tá bom? O Vinícius, meu querido, que já trabalhamos juntos, vamos começar a trabalhar novamente juntos. Afirmando aqui, ele que me acompanha, ele sabe muito bem desse meu posicionamento e ele também tem essa preocupação com os profissionais que vão estar aqui no Japão acompanhando a nossa comunidade, né? A Vivian tá agradecendo por mais essa live, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nós todos, as nossas famílias. Obrigada sempre ao Portal Me, eu gosto muito dessa nossa parceria, eu fico muito feliz, muito satisfeita de estar aqui com vocês a cada 15 dias, sempre na quinta-feira, 8h30 da noite. Vocês são fiéis, maravilhosos, participativos, muito obrigada, um grande beijo. A Silvânia. Uma frase que eu aprendi, a Silvânia tá mandando aqui pra gente. Crie bons hábitos e torne-se escravo deles, de Ogmagino. A Vivian dizendo, né, que Deus me capacite sempre. Amém. Que Ele me capacite sempre mesmo. Não sozinha, mas todos que estão comigo, que a gente possa multiplicar cada vez mais todo esse aprendizado, tudo isso que a gente quer sempre contribuir com a comunidade aqui do Japão. Ok? Um beijo grande, então. Um bom descanso a todos. Bom final de semana. Amanhã já é sexta-feira. Aproveitem com moderação, com juízo. Sejam felizes. Até daqui 15 dias. Beijo grande.